Estamos lendo o Evangelho de São Lucas. E é interessante nós vermos que alguns fatos da vida de Jesus, eles na verdade revelam o próprio Deus. Na verdade, todas as coisas que Jesus fez no Evangelho tinham o único objetivo: revelar o coração do Pai, revelar quem é o Pai. Como por exemplo, domingo passado, as parábolas do filho pródigo era para revelar o coração do Pai. Este fato que hoje aconteceu no Evangelho também revela o futuro de Jesus. Vejam, ele chega numa cidade, encontra um defunto, filho único. Jesus também era filho único. E a mãe deste filho morto era viúva. A Virgem Maria também era viúva. Ele era levado e uma grande multidão acompanhava, exatamente como aconteceu com Jesus. E quando Deus vem até aquele jovem, Deus toca nele, que é Jesus, toca no jovem e diz: levanta-se. Toca no caixão e diz: levanta-se. O Pai do céu foi até o seu Filho amado 3 dias depois e o ressuscitou dos mortos, diz as Escrituras. O Filho é devolvido à sua mãe, assim como Jesus é devolvido à Virgem Maria e é devolvido à igreja. Da igreja que ele sai, é da igreja que ele nasce. E a frase que nós devemos guardar no Evangelho é justamente a frase do espanto do povo. Eles viram tudo aquilo espantados e disseram, glorificando a Deus: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Esta é a grande verdade do Evangelho de hoje. Deus veio visitar o seu povo. Deus veio visitar você. E visitar você nas coisas mais terríveis. No momento em que nós perdemos as coisas, no momento em que nós passamos por sofrimentos, por cruzes, né? Aqui quantas perdas. A viúva já havia perdido seu marido, perdeu o seu filho. Se ela perdeu o seu filho único, ela perdia tudo, porque ela não podia ter mais casa, qualquer pessoa podia tomar a sua casa. Ela perdeu a sua dignidade, ela perdeu tudo. E é aqui que está o grande problema, o grande X da questão. Deus nos visita justamente quando nós perdemos tudo. Não é quando nós ganhamos as coisas. Nós achamos que Deus nos visitou quando a gente conseguiu o que a gente queria. Quando nós fizemos uma oração, Deus respondeu a nossa oração e deu exatamente aquilo que a gente pediu. Ele visitou também, mas Deus visitou foi justamente quando você perdeu. Quando as suas forças não tinham mais, quando o seu coração não sabia mais aonde buscar conforto, era Deus que era o conforto. E na verdade, essa é a mais pura verdade. Nós só encontramos Deus quando perdemos tudo, quando nos deixamos perder, quando nos deixamos abandonar. A igreja, na sua misericórdia, na sua bondade, guiada e conduzida pelo Espírito de Deus. Hoje, por exemplo, nós celebramos a memória de São João Crisóstomo. Ele nasceu em 349, lá na Síria, e era um homem extraordinário, perdeu tudo, depois se faz sacerdote, se faz bispo e era chamado Boca de Ouro. Homem que pregava de uma forma extraordinária e terrível também. Ele não tinha travas não, e batia em todo mundo sem dó nem piedade. Depois de uma certa idade já, ele sendo perseguido por inclusive autoridades dentro da própria igreja, foi levado como bispo para fazer uma peregrinação forçada lá no final das montanhas do deserto e morreu por lá mesmo. Então hoje o Senhor passa por nós e nos toca, e nos visita, e nos ensina esta verdade. Assim como a história do filho da viúva era a história de Jesus, a história de Jesus é também a nossa história.
Somente quando perdermos tudo é que ganharemos tudo, ganharemos Deus.